Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou Jaqueline e estamos iniciando mais um podcast Conversa de Adolescentes. Você, espectador que está nos assistindo, curta, compartilhe para que possamos alcançar mais pessoas. E hoje ao meu lado está a minha amiga Vanessa. A paz do Senhor, Vanessa. Paz do Senhor, Jaque, tudo bem? Tudo bem. Que bom. E hoje nós vamos estar iniciando com mais um tema. E primeiro eu vou apresentar os nossos convidados. Aqui à minha frente está o Daniel. Paz do Senhor, Paz do Daniel. Paz do Senhor. Tudo bem? Quantos anos você tem? 14. E de qual área você é? Jardim Camburi 3. E aqui à frente está? Tainá. Paz do Senhor, Tainá, tudo bem? Paz do Senhor. Quantos anos você tem? 14. E de qual área você é? Área de Domingos Martins. Nossa, que surpresa, né? Sim. Estamos ampliando o nosso podcast, trazendo mais convidados de outras regiões. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. Aproveitando também que nós vamos ter um culto muito especial no dia 1º de dezembro, que é Trombetas e Festas, a 4ª edição, que vai acontecer no domingo, dia 1º de dezembro, às 11 horas da manhã. Então você que está nos assistindo e deseja ouvir uma palavra do momento profético que estamos vivendo, esteja atento, tanto presencialmente em nossas igrejas ou pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata por YouTube. E hoje o nosso tema é sobre experiência com o Senhor. Não é isso, Jaque? Sim. E a experiência com o Senhor, ela começa muito desde pequeno. Não é, Daniel? Uhum. Não é, Tainá? Sim. E hoje nós vamos estar falando da experiência da leitura da palavra. Vocês já tiveram experiência com a leitura da palavra? Uhum. Sim. Vocês leem a Bíblia? Uhum. E como que foi a experiência de vocês? Quer começar, Daniel? Pode ser. A minha experiência começou como a Jaqueline falou, desde criança. Quando eu tinha 6, 5 anos, minha mãe sempre lia a Bíblia comigo. E desde criança eu já fui criando a vontade de ler a Bíblia. Que maravilha, não é, Andressa? Ou Vanessa. Que maravilha, Vanessa. Que maravilha. Porque os pais, quando eles começam desde pequeno a criar os seus filhos através da leitura da palavra, isso vai se expandindo. Hoje, Daniel, com 14 anos, já lê sozinho? Leio. Ou a ajuda da mãe? Não, Não. leio sozinho. Hoje você já lê sozinho. E você, Tainá? Desde pequena, minha mãe sempre orientou todas as coisas que a gente fosse fazer na palavra. Dúvidas, consultar a palavra, e ela sempre tira um momento para ler a palavra com a gente. Atualmente, ela lê comigo e com as minhas irmãs mais novas, e eu também tenho um momento que eu leio sozinha alguns livros da Bíblia, para estudo bíblico mesmo. E através dessa palavra que vocês leem, qual foi a experiência de vocês? Quer contar, Daniel? Posso começar? Eu acho que a maior das experiências com a palavra é a nossa própria vida, aquilo que a gente vive, porque a palavra é que nos guia na nossa vida, nas decisões que a gente tem que tomar. E a minha experiência foi que a transformação que eu tive pela palavra, quando eu comecei a me atentar pelas coisas que estava escrito na Bíblia, quando eu comecei a realmente viver o que estava escrito. Não apenas só falar, e sim realmente viver. Quando você começou a ler, não mais através da sua mãe, mas quando você buscou a leitura sozinho, é isso? Sim, mas eu acho que quando você começa a entender a palavra é quando você tem Jesus, porque a Bíblia até diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, para ler a palavra, a gente tem que ter o Espírito Santo. Que bênção. Uma bênção, não é, Vanessa? Glória a Esses Deus. tão jovens e já com uma experiência deste tamanho. E você, Verdade. Tainá? Eu tenho diversas experiências com a palavra, mas a maioria é sempre com a consulta. Inclusive de festas, aniversários e passeios escolares. Minha mãe sempre tem o hábito de buscar o Senhor, faz o período, ela e meu pai, de oração, e num dia eles consultam para ter uma direção do que realmente fazer. E na maioria das festas que eu fui chamada, o Senhor sempre dava um texto que não deixava dúvida nenhuma. Tem sempre um texto que você lê e que parece, será que é sim, será que é não? E a maioria era sempre não. E era sempre muito explícito, sem deixar dúvida nenhuma. De festas que talvez não agradasse o nome do Senhor, que talvez ia me atrapalhar espiritualmente mais na frente. E você ficava triste quando o Senhor falava não?
Não, porque eu sabia que a gente estava consultando o Senhor para um bem maior. É isso aí. A nossa experiência com o Senhor é sempre para um bem maior. O Senhor sempre vai querer o nosso bem, independente. Entende? E você, Daniel, teve alguma experiência com algum amigo, onde você levou a palavra para ele e ele aceitou essa palavra? Aham. Quando tava na escola, foi até recente, foi uns 4 meses atrás. Eu tava na escola e eu tinha um colega, a gente não era tão amigo assim, mas eu conversava com ele às vezes. E aí teve um dia que tinha uma menina de uma outra sala que gostava dele. Só que é, ele já tinha me contado uma vez que ele já tinha sido da Maranata. Só que aconteceu alguma coisa e os pais deles não estavam mais levando ele. E aí, é, essa menina tava gostando dele, e aí essa menina acho que foi falar com ele, e começou aquele negócio de adolescente, né? Ah, Subiu um monte de gente começar a gritar e tal. E aí foi na hora que eu, eu pensei que eu poderia fazer uma coisa. E aí foi uma experiência, assim, que marcou muito minha vida. E aí, eu tinha um texto que eu lembrava, que era 2 Timóteo 2:22, que diz: fuja das paixões da mocidade, procure viver uma vida correta. E eu citei esse texto pra ele. E aí, ele foi na igreja um dia e ele falou que sentiu algo diferente, que ele queria estar ali. E aí foi a partir desse dia que hoje, todo dia, a gente faz um estudo. Eu e ele, a gente conversa sobre a Bíblia. Às vezes ele não pode ir no culto, aí eu falo qual foi a palavra, explico pra ele. E tá sendo uma bênção tanto pra mim, tanto pra ele. e saiba que você hoje está edificando muitos adolescentes com essa palavra linda que você está nos trazendo aqui no podcast. E você, Tainá, tem alguma experiência com colega, com amigo? Na minha sala sempre teve algumas pessoas que tinham algumas crises de ansiedade, que ficavam tendo crises no meio da aula. Uhum. E a maioria das vezes eu que ia lá para ajudar a pessoa, para aconselhar ela, para conversar um pouco. E tem um texto que é João 15:15, que fala para gente ser amigo de Deus, que o Senhor vai revelar as coisas dele, os mistérios da palavra, para quem é amigo dele. E aí, inclusive, uma das meninas que eu sempre aconselhei, ela era da igreja, ela ia com frequência na igreja. Então, era sempre algo ali que eu sempre tentava ajudar eles de uma forma levando a palavra. E aí, Vanessa? Uma bênção, né? Uma bênção É. maravilhosa dessa, E a desses gente pode meninos. citar que os adolescentes que estão aqui, eles são adolescentes que, por algum motivo, né, óbvio, eles foram criados, né, com a palavra, com a Bíblia desde pequenos, né? E isso nós temos em especial, porque nós temos aulas e nós lemos a palavra para bebês também, para que eles possam crescer sabendo que é a palavra de Deus. Nós abrimos a Bíblia para bebês de até 3 anos, para que eles possam saber que as experiências vêm da palavra também, né? E o que muitos de vocês estão dizendo pra gente é sobre quantas vezes vocês puderam abrir a palavra e a palavra fez tanto sentido, né? Como foi especial e como vocês podem estar trazendo isso até hoje, estando adolescentes, sendo adolescentes, não é verdade? Uhum. Isso é uma bênção. Pais, criem esse hábito com seus filhos desde o ventre, de leitura da palavra. Né? Nós temos aulas de gestantes, nós temos aulas de 0 a 3 anos, nós Isso. temos aula dos intermediários, dos adolescentes, onde nós temos textos diários. Leiam com os seus filhos, crie esses hábitos com eles, porque quando chegar dessa idade, 14 anos, tão novos e já conseguem entender que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz para a vida deles. Uhum. Porque nós, pais, nós já entendemos isso. Mas os nossos filhos, eles precisam entender e eles precisam ter essa experiência. Assim como o Daniel, assim como a Tainá. E Daniel, você quer acrescentar algo mais? Bom, só quando eu falei lá de uma experiência que eu tive, assim, na minha vida, que foi justamente uma transformação. Quando às vezes eu lia a Bíblia, às vezes eu lia
de forma errada, vamos dizer assim. Não entendia às vezes, o que estava escrito e só lia por ler mesmo. E na transição, quando eu estava na transição, assim, de criança para adolescente, assim, mais ou menos dos 8 para os 10 anos. E aí eu tive muita dificuldade na minha vida espiritual nessa época, porque às vezes eu ficava confuso com algumas coisas, e como naquela época também eu não dava tanto valor para ler a Bíblia, eu não, às vezes, me encontrava em situações complicadas. Só que teve um dia que eu senti que eu precisava mudar, precisava voltar para a presença de Deus, porque eu ficava, às vezes, como se fosse a igreja, uma igreja assim, morna, né? Nem para um lado nem para o outro. Eu era assim também, eu ficava nem para um lado nem para o outro, ficava como se fosse morno, né? Uhum. É, e aí que eu senti a necessidade de buscar mais a Deus. E aí o Senhor Jesus me abençoou muito. Eu lembro que foi até numa simples oração que eu fiz, com sinceridade, que é aí que tudo na minha vida mudou. Eu comecei a ter mais experiências, na verdade, comecei a ter experiências. Eu comecei a realmente sentir o amor de Jesus por, eh, por dar mais atenção a ler a palavra, e isso me ajudou muito, foi uma transformação na minha vida. E você, Tainá? Tenho uma experiência que foi mais minha com a minha mãe, Uhum. do ano passado, algumas amizades que não me faziam bem, e minha mãe foi tendo alguns sonhos com aquilo. Sonhos de dificuldade mesmo, né? E aí, minha mãe sempre orava e pedia ao Senhor para que o Senhor me desse uma experiência, para que eu pudesse viver uma experiência com aquilo. E a gente foi orando, eu, minha mãe, por causa dos sonhos que ela foi tendo, o Senhor falava. E hoje em dia eu realmente vejo o quanto aquelas pessoas me dificultaram. E aquela época eu sempre pedi ao Senhor para tirar tudo que não fosse do Senhor, para que eu pudesse seguir os caminhos dele e não me desviar de nada. E aí, depois de muitas buscas, muito tempo orando com minha mãe, eu fui meio que me distanciando aos poucos das pessoas que me faziam mal. E hoje em dia eu vejo o reflexo disso, porque eu ainda estudo com todas as pessoas. Aham. E hoje em dia eu vejo tanto de dificuldade que elas poderiam ter trazido para minha vida, tanto espiritual como pessoal mesmo. Então foi uma experiência ali de oração em busca com o Senhor. Nós pais, às vezes, nós temos experiência com o Senhor e precisamos entender que os nossos filhos, crianças, adolescentes também precisam ter. Sim. Para que um dia eles possam, num momento difícil ou num momento de dúvida, terem a sua experiência e saber, né, que o Senhor, Ele está presente, Ele testifica, e é o que vocês estão passando aqui hoje pra gente, né? Que bênção isso, né, Jaque? É a geração que vai fazer a diferença. Sim. Porque vocês já estão fazendo a diferença agora. Então, os pais de vocês estão, assim, de parabéns. Porque estão passando a verdadeira herança. Eu sempre falo que, quando a gente fala em herança, o pessoal pensa em casa, em dinheiro, em apartamento. Nós não. Bens materiais. Bens materiais. Nós estamos passando a espiritual. E vocês, tão jovens, já têm essa experiência maravilhosa através da palavra do Senhor, através das experiências da oração, né, dos dons da consulta, dos dons espirituais, e que Deus continue preservando vocês assim. Sim, sim, sabendo que para muitos a palavra de Deus, como o Daniel citou, né, Daniel? Foram letras, né? Ou a leitura não foi uma leitura eficaz, mas quando você começou a buscar o Senhor, o Espírito Santo foi lá e fez toda a diferença, não foi isso? Uhum. Tem até um texto de Jó, eu não sei qual capítulo exatamente, mas Jó fala assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Uhum. Ou seja, isso aconteceu pra mim também. Só conhecer de ouvir falar, mas conhecer verdadeiramente Jesus é uma coisa totalmente diferente. Uhum. Até porque a gente
vê a experiência das pessoas, mas a gente não vive das experiências das pessoas. A gente precisa viver a nossa experiência e contar para que mais pessoas possam ter as experiências delas com o Senhor. Exatamente isso, Tainá. Nós temos as nossas experiências, a Vanessa tem a dela, só que os nossos filhos precisam também ter experiência. E nós, pais, devemos orar para que o Senhor dê experiência aos nossos filhos, para que eles tenham a base forte no Senhor Jesus. Tenha essa base solidificada no Senhor. Porque Deus, Ele é maravilhoso em todo o tempo. E o que vocês estão vivendo agora, quando vocês chegarem da minha idade, lógico que eu sou muito jovem, né? Vocês vão estar passando isso para os outros jovens. Entende? Isso é uma experiência que vocês vão carregar para o resto da vida. Nunca mais, Daniel, você vai esquecer a experiência que você teve com seu amigo. Nunca mais você vai esquecer quando Deus falou com você através da palavra. Quando você realmente aceitou Jesus de coração. Nunca mais, Tainá, você vai esquecer quando os seus pais consultavam juntamente com você e ali eles falavam bem assim, Tainá, você não vai. Quando você tiver os seus filhos, né? Quando Daniel tiver os filhos, né? Seus filhos, Daniel. Família. O que vai acontecer? Vocês vão passar essa experiência para eles. Sabe o que eles vão falar para você? Ah, tá. Até eles Viverem a experiência. isso aí, tiverem a experiência deles. Uhum. E que a cada dia, né, as experiências possam ser diárias em nossas vidas, né? Que nós possamos contar uma experiência do hoje. Uma experiência do ontem, que não seja apenas uma experiência para a vida inteira. Lógico, nós temos as experiências marcantes, mas que nós possamos buscar diariamente o Senhor para que essas experiências sejam sempre vivas nas nossas vidas e nossos corações. É isso, Jaque? É isso. Nós queremos agradecer por este momento de intimidade que vocês puderam abrir a vida de vocês, falar um pouco da experiência de vocês. Queremos também agradecer aqueles que estão nos assistindo. Continue nos assistindo. Vá lá no nosso canal, curta, compartilhe, comente, para que possamos trazer mais temas. E também que aquele tema que você deseja, comenta lá, para que a gente possa trazer aqui também. Amém, Jaque? Amém. A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.